Você comentou algo aí que você falou do jovem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? De ter esta facilidade. Inclusive, eu já citei aqui um livrinho, A Polegarzinha, né? Que ele fala exatamente sobre os adolescentes que digitam com o polegar. Você está assistindo pensando, eu não digito com o polegar, então você não é adolescente. Você digita com o indicador, você não é adolescente. Agora, claro, uma brincadeira, gente, mas o nativo digital, aí, ó, olha lá, A Polegarzinha, né? É exatamente esse livro aí. Então, ali ele fala exatamente sobre como funciona o cérebro da galera que digita com a polegar, né? Com a polegarzinha. É interessante pensar sobre isso, porque a pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte, sobre o multitasking, né? Multitarefa. A multitarefa digital dos adolescentes compromete sua concentração e aprendizado profundo ou acaba até facilitando? O que você acha? Na verdade, na prática, né? Então vamos a 2 pontos, né? Respondendo a sua pergunta, Paulo, compromete. Eles estão realmente inseridos nessa situação em que eles vão querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a prática da multitarefa é especialmente incentivada pelos dispositivos como celular, como o tablet, até o computador, faz com que eles façam várias coisas ao mesmo tempo. Então, eles estão aqui, estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Beleza, nossa, bacana. E é importante, né? Eu falo assim, que nós vemos assim vários estudos com relação a essa questão de você desempenhar vários, você é uma pessoa, ser multitarefa é importante, né? Você conseguir, mas tudo também tem aquela questão, vamos ao equilíbrio, né? Tudo tem 2 pontos, né? Não vai ter a mesma eficiência em todas as tarefas, né? Aquela questão, né? O nosso cérebro humano, ele é muito versátil, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de aprender, mas processar multitarefas paralelas com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, é difícil para o nosso cérebro. Então, ele não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo, da mesma forma. Até nós, vamos tentar, né? Eu vou tentar. Eu consigo ler 2 livros ao mesmo tempo? Eu consigo ler um livro, prestar atenção naquela música, lavar uma louça, beleza, eu faço isso às vezes, tá, gente? Mas não é tudo a mesma eficiência, né? Não vai ser tudo igual. A minha concentração, a minha plena concentração, ela não vai estar focada naquele momento só. Então, essa é a diferença. Os adolescentes, eles tendem a fazer tudo ao mesmo tempo. Nós já temos uma dificuldade maior também, né? Nós temos. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade maior. Acredito que o Paulo também, apesar que nós fazemos isso, né, ao mesmo tempo, várias vezes, mas a nossa dedicação, ela acaba sendo voltada a uma única tarefa. Até algumas questões, né? Não tem como agradar a todos, né? Não tem como elencar todas as situações e sair todas perfeitas, não tem como. Né? Nosso cérebro, por mais que ele é otimizado, por mais que ele possa fazê-las, não haverá a mesma eficiência em todas, né? Não sei se consegue analisar dessa temática. Tem a necessidade de dedicar-se a uma, por exemplo, eu quero ler um livro, então eu preciso me concentrar nisso, né? Se eu preciso ler esse livro, eu preciso fazer uma análise crítica dele, então eu preciso me concentrar nessa situação, no momento atual. Não ficar pensando em outras situações ou ficar me preocupando com outras situações, porque isso acaba deixando disperso. E o que acontece hoje com as mídias sociais é essa dispersão. Acaba deixando o adolescente disperso. Né? Até muitas vezes, por exemplo, os pais estão em casa, falam, filho, você já fez isso, fez aquilo? Não, mãe, eu vou fazer, pode deixar. E ele está fazendo outra coisa. Às vezes ele nem ouviu o que os pais falaram. Ele está em outro mundo, está em outra... Ele respondeu mecanicamente, mas ele nem prestou atenção naquilo. Então, isso acaba acontecendo, né? E isso é uma das características dessa geração também, né? A geração Z, ela tem essa característica de fazer realmente várias tarefas ao mesmo tempo. Claro que a sua atenção, ela não vai ser dedicada exclusivamente a uma bolha, aquela eu consigo desenvolver bem pra caramba, não. Então, assim, vai dar uma certa... Nenhuma vai ser com tanta eficiência. Claro, o adolescente ele tem uma capacidade muito rápida, ele é muito rápido. Até como o professor comentou, né? Vídeos de 1 minuto, sim, eles aprendem, eles conseguem, eles até... Eu também tenho canal no YouTube, né, professor? E a gente comenta assim, até eles falam, professor, olha, vai postar, mas não posta um vídeo muito longo, não, que nós não vamos assistir.
eles mesmos já têm essa consciência, eles não vão ver vídeos de mais que 10 minutos, por exemplo, eles não vão conseguir ficar ali concentrados assistindo. Vídeo de 1 minuto, você, o conteúdo tá ótimo, tá excelente, porque alcançou o objetivo, é aquela questão, ele vai prestar atenção ali, 7 segundos vai prender ele. Se em 7 segundos não prendeu, ele já sai. É aquela questão. Por isso que é a questão que o Paulo comentou até da polegarzinha. Tá lá nos celulares, o jovem, ele só fica ali, ó, com o dedo, né, com o polegar, passando. Então, chamou a atenção, ele tá passando com o dedo. Tá vendo, né, na plataforma do YouTube, do Instagram, ou do Facebook, por exemplo, né, que são as redes sociais mais utilizadas. Ele tá ali passando. Viu algo, opa, visual, lembrando, adolescente ele é visual. Viu algo que chamou a atenção, ele parou. Sim, 5, 7 segundos, não chamar atenção, ele sai. Sai fora, né? Sai fora. Ó, o William fez um comentário sobre o multitasking. Ó. No meu trabalho, quando eu estou em criação de design, né, de post, eu escuto podcast ou estudos para adquirir conhecimento. Falei que o PR é diferenciado, né? Porém, quando preciso ir para a copy, que seria a legenda de conteúdos, preciso dar uma pausa. Ou seja, não é qualquer coisa que você consegue fazer 2, 3 ao mesmo tempo, né? Interessante, William. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu falo sobre o multitasking, claro que aqui a Prof. Eliane está dizendo para nós quanto isso pode ser bom ou quanto isso pode ser prejudicial, né? Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer, tá? O jovem, o adolescente, e não só o jovem e o adolescente, mas também a garotada que já não é tão mais jovem assim, mas não é migrante e sim nativo digital, tá? No mercado de trabalho, já que a live é a live que profissionaliza, no mercado de trabalho, pessoal, o multitasking, ele acaba aparecendo e você vai trabalhar, daí você fala assim, eu entrei num lugar, aquele chefe quer que eu faça 4 coisas ao mesmo tempo, né? E aí você pensa assim, pô, mas nada a ver, né? Não, é porque é uma característica daquela galera. Então, o mercado de trabalho, algumas empresas já entenderam isso, já entenderam que se você contratar um jovem com 21 anos, você pode botar ele para cuidar de 4 coisas ao mesmo tempo, que vai rolar. Você fala, professor, mas daí ele não vai ser 4 concentrações perfeitas. Só que para aquela função em específico não precisa. Para aquela função em específica, as 4 telas que ele vai acompanhar, por exemplo, são 4 telas que 20% da atenção dele já basta, tá? E daí você vai dizer, mas isso existe, professor? Existe de montão no mercado de trabalho. E você tem que entender, né, que o multitasking, né, ele já foi identificado, existem estudos a respeito disso, e por isso, quando você for para o mercado de trabalho, quando você se deparar com situações assim, e veja, não confunda o multitasking com acúmulo de função, tá? Não faça isso. Tá bom, entendi, professor. Lá na empresa eu trabalho na função X, Y, não. Acúmulo de função é outra coisa. Eu estou falando você, na sua função, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? É diferente. Então, no mercado, a gente já tem isso, e isso, de fato, acaba sendo mais direcionado para os mais jovens, né? Porque a gente entende que o multitasking faz sentido para eles em algum momento, tá certo? Bom, atividades que não exijam concentração ali, ativa, né? Como o professor mesmo falou, plena. Se eu tiver que ter uma dedicação, uma concentração plena, já não. Mas para essas atividades, que são várias, né? Muitas atividades no mercado de trabalho, em que ele não precisa ter uma concentração plena, ele pode estar desempenhando, sim, sem o menor problema. Não, e o legal, sabe, é que o pessoal às vezes acha que isso é novo, tá? E claro que é novo, gente, mas eu vou provocar vocês agora no seguinte sentido. 1945, Japão, tem um nome que chama-se Jidoka. Aí você fala, ih, Jidoka, o que é isso, né? Você vai falar japonês. Jidoka, tá? Traduzindo para cá é o quê? É a automação com toque humano. O que é isso? Lá atrás, os caras fizeram o seguinte, com a tecnologia deles, eles fizeram a máquina trabalhar de maneira automatizada com um ser humano atuando ali do lado. Então, quem que cuidava da maioria do processo? Era o ser humano ou era a máquina? Era a máquina. O ser humano cuidava de pequena parte da responsabilidade, que é o que nós estamos falando agora aqui, gente. O multitasking é praticamente isso no mercado de trabalho. É um jidoka, na prática, né? É a máquina, a inteligência artificial, o robô, a tecnologia, a automatização, fazendo mais do que da metade do problema e você entrando com a sua parte, que de repente não vai ser atenção plana, mas aquela pouca atenção que você vai dar vai resolver a situação e vai fazer toda a diferença na prática do mercado de trabalho, né? Tá vendo? Aprenderam mais uma, jidoka. Nós vamos falar sobre
fazer filosofia Lean aqui ao longo das lives e vai ter uma pegada aí que eu vou fazer uma sequência de live sobre o Lean, prof. E provavelmente eu vou te chamar para falar sobre a licenciatura que a gente já fez em um outro momento aí, né?